A paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos. Estamos de volta, irmão, para mais um vídeo, graças a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada irmão. Irmãos, deixe o seu comentário em nossos vídeos, deixe o seu like, deixe o seu joinha. O youtuber está muito rigoroso, sabe? Porque tem muita gente querendo ser o youtuber de qualquer maneira. Aqui o nosso compromisso é com o Evangelho de Jesus Cristo. Aqui o nosso compromisso é com a verdade. Eu sei que o youtuber, ele não aceita. O youtuber, ele não quer que o povo seja esclarecido pela verdade. Assim como o Facebook também. O Facebook vem excluindo algumas pessoas automaticamente. O Facebook vem travando algumas pessoas que eu já estou percebendo. Então assim também é o youtuber. Quando uma pessoa começa a pregar a verdade no youtuber, ele diminui os likes, ele diminui o joinha, para que ninguém veja aqueles vídeos. E eu tenho notado que os likes dos meus vídeos têm se diminuído. Eu tenho notado que os likes dos meus vídeos têm sumido, alguns comentários dos meus vídeos têm sumido. Isso é o YouTube, para que meus vídeos não se expandam e para que não seja visto por outras pessoas. Mas querendo ou não, Satanás, a verdade vai ser revelada. Viu? Semana muito corrida, irmãos. Trabalho, campanha nos lares à noite, depois das 8. E também no outro dia foi puxado. Mas estamos aqui para falar de uma palavra que Deus colocou no meu coração. Capítulo 1 de Isaías, versículo 16 somente. Que diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Isso dizia o Senhor através da boca do profeta Isaías. Todos conhecem a história do profeta Isaías. Todos sabem que Isaías era filho de Amós, mas não o profeta Amós, e sim Amós, irmão do rei Uzias. E a Bíblia diz que Isaías, por viver dentro do templo, ele estava acostumado com muitas coisas boas, estava acostumado a presenciar ali uma honra que recebia sempre o rei Uzias. Só que ele também estava acostumado a presenciar guerras e também estava acostumado a ver os pecados e a ver as lascívias e as malícias do povo de Judá. Então a Bíblia diz que Isaías começa bem antes de ser consagrado e escolhido como profeta. Isaías já estava profetizando. Antes de Isaías abrir a boca, ele já abriu a boca e deixou Deus usar ele. A Bíblia diz que Isaías, vendo que o povo estava se corrompendo, ele agora começa a dizer: ai da nação pecadora, de um povo carregado de iniquidade, de um povo cheio de sementes malignas, de filhos corruptos, que deixaram o Senhor, blasfemando o Santo de Israel. A Bíblia diz que Isaías começa a dizer e profetizando sobre o cativeiro de Judá. A Bíblia diz que Isaías começa a enxergar que o caminho que Judá caminhava era caminho de cativeiro. Só que agora Deus começa a tocar no profeta, para que o profeta venha pregar a verdade para os príncipes, para os sacerdotes e para os profetas. Se levantou profeta para viver uma vida de abundante, para profetizar mentira, se levantou homens cheios de ganância, se levantou cheio de pecado, levantou uma geração pecaminosa que durante o dia eles pecavam e à noite eles sacrificavam um cordeiro inocente, eles molavam um animal inocente que não tinha culpa de pecado, meu irmão. E nós estamos vivendo um tempo bem parecido com o tempo que profetizou o profeta Isaías. Nós estamos vivendo uma nação pecadora, uma nação pecaminosa. Nós estamos vendo o divórcio se alastrando no meio das igrejas. Nós estamos vendo o adultério se manifestando dentro das igrejas. Nós estamos vivendo uma geração que gosta mais do pecado
pecado do que o amante de nossas almas. Meu querido, nós temos que entender que o nosso chamado não é nosso, é de Deus. Nós temos que entender que a nossa boca, ela não é nossa, ela é instrumento de Deus. Nós temos que entender que a nossa vida, ela está nas mãos do Senhor. E se não fizermos a vontade dele, simplesmente ele pode nos tirar o fôlego de vida. Isaías agora profetiza. O povo estava vivendo de uma forma muito terrível, desagradando a Deus. E hoje nós estamos vivendo uma geração corrupta, como no tempo passado. Você convida alguém a te ajudar em uma campanha, eles querem saber primeiramente quanto é que vai receber. Pelo amor de Deus, irmãos, que evangelho nós estamos vivendo? Que evangelho é você, profeta, que se você é chamado para pregar numa anexa, você não vai? Você inventa desculpa mentirosa? Que profeta é você, que só quer pregar em sucursais, em setoriais, só quer pregar em congresso? Você para mim não serve, imagina para Deus. Para mim você é vaso quebrado. Para Deus você é vaso que não tem mais conserto. Você que só enxerga o ouro e a prata, mas não consegue enxergar almas necessitadas. Você que diz que Deus está operando milagres na sua vida, em cima do altar, mas não opera milagres no bairro, no hospital e na favela. Que profeta é você? Que profeta é você? Que não exorta o povo do seu mau caminho, que não exorta a igreja do mau caminho do pecado. Uma geração corrupta, que não observa os mandamentos de Moisés. Uma geração corrupta, que não enxerga a lei que guarda os direitos das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. Que profeta é você que não dá sua boca para Deus, mas quer agradar a homens? Paulo pergunta: por acaso agrado eu a homens, senão a Deus? Tem profeta que foi levantado por Deus para fazer a vontade de Deus. Mas também tem profeta que foi levantado pelo homem para fazer a vontade do homem. Está cheio de profeta, diácono aí. Está cheio de pastor aí, sendo levantado por amizade, sem autoridade, sem unção do Espírito Santo de Deus. Por isso que as igrejas estão nessa frieza toda, porque ele não tem autoridade para exortar, com medo da ovelha sair de dentro de casa, sair de dentro da casa do Senhor, e assim só vai se amontoando pecado em cima de pecado. Tem geração que quer louvar e que o fogo quer descer. Uma geração que está interrompendo de acontecer o Pentecoste. Ainda dá tempo, igreja. Ainda dá tempo de se consertar. Dá. Não pense que só porque você foi chamado, meu querido, você tem liberdade para fazer o que quiser. Você foi chamado e consagrado por Deus, é para fazer a vontade de Deus. Não dê sua boca para Satanás, não dê o seu corpo para Satanás. Não dê o seu coração à corrupção. Não venda a sua primogenitura, guarde ela, zele. Isaías, no capítulo 1, ele profetizava sobre as nações. No capítulo 2, ele começa a ensinar o povo a glória verdadeira de Israel, preparando o povo para o dia do Senhor e a purificação. No capítulo 3, ele começa a exortar as moças das suas lascívias, das suas vaidades, dos seus pecados. No capítulo 4, ele começa a dar um exemplo de como aconteceria nos últimos tempos,
sobre o nascimento de Jesus Cristo. No capítulo 5, irmãos, ele começa a explicar uma parábola da vinha e a sua aplicação. Ele começa a explicar de onde tirou Judá e Israel, de onde tirou o seu povo e onde ele colocou. E no capítulo 6 ele é escolhido e consagrado para profeta. Entenda que muitas das vezes o ministério nas nossas vidas só vai começar a fazer efeito quando alguma coisa acontecer ao nosso redor. Porque o profeta Isaías foi escolhido quando o rei Uzias morreu. Porque Uzias era um impedimento para Isaías. Isaías via Uzias como exemplo e tinha temor de dar lugar a Deus. Então, no dia que morreu o rei Uzias, então Isaías teve a visão celestial. E foi o único profeta que viu a face do Senhor Jesus Cristo. Isaías começa a pregar uma mensagem de arrependimento, mas também de exortação sobre o cativeiro. Até o capítulo 39, Isaías vai exortando uma igreja. E a igreja não dava ouvido. Do capítulo 40 até o 66, Isaías começa a profetizar a salvação. Entenda que nesse meio tempo houve uma lição. Entenda que nesse meio tempo Oséias e Miqueias também profetizou sobre o povo de Deus. A Bíblia diz, por serem contemporâneos, eles também profetizaram e eles também observaram que o povo de Deus estava caminhando para o mau caminho. E hoje não é diferente. Estamos vivendo um povo distante de Deus. Estamos vivendo um tempo onde o povo está largando as bênçãos do Senhor. Um povo que não quer mais a presença do Espírito Santo, porque para ter presença tem que ter oração. E nem todos hoje em dia suportam a oração. Oração, para quem não sabe, é oxigênio espiritual. A oração é como se fosse uma vida, como se fosse o nosso essencial para prevalecer e viver na presença do Senhor. Você que está aí do outro lado, que está passando uma peleja por pregar a palavra de Deus, a palavra verdadeira. Irmão, continue pregando. Não se preocupe com nada. Deus, Ele cuida de tudo. Mas eu te peço, em nome de Jesus, não se corrompa. Não venda a sua primogenitura. Não venda o seu caráter. Não venda a sua dignidade. Não troque, não dê e não venda a sua vinha. Tem muitos profetas vendendo a sua vinha para agradar profeta. Tem muita irmã agradando irmã para não pregar, para não perder a amizade. Tem muitos profetas pregando bênção para não perder a agenda, meu querido. Aqui não. Aqui não. Aqui é para fazer a vontade de Deus. Satanás com suas vaidades e investida diabólica para detrás de mim. Porque quem tem uma vida de oração e consagração jamais vai aceitar o pecado. O pecado tem que ter nojo na vida de quem ora. Nós não queremos ser santo. Mas mesmo se nós quiséssemos ser santo, a Bíblia nos dá respaldo. Porque no capítulo 1 de aos Efésios,
Ele diz aos santos que estão nessa igreja. Mas devemos pregar um evangelho onde seja com base na Bíblia, para combater os falsos corruptos, para combater os falsos profetas, para combater as falsas profetisas, mulheres prostitutas, avarentas, mulheres lasciviosas, mentirosas, cheias de ganância, elas que andam com seus saltos cascavelando, com sua garganta como um sepulcro de imundícia, desejando o que não vos pertence, homens gananciosos, buscando enriquecer materialmente, homens avarentos pelo ouro e pela prata, irmão. Que evangelho é esse? Eu deito e tenho certeza que eu consigo dormir em paz. Mas tem muitos que dormem, mas não tem uma noite em paz. É uma noite atribulada, cheios de enfermidade, cheios de preocupações, de perturbações, tribulações, porque faz a obra do Senhor de qualquer maneira. Mas você que tem um chamado como Isaías teve, aguarde um pouco. Não ultrapasse a promessa que o Senhor Jesus te fez. Porque quando Ele promete, Ele cumpre. Mas Ele também nos exorta todos os dias. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. É pesado, é sofrido, tem choro, tem espinho, tem, mas nós temos que entender que nessa caminhada nós temos Jesus Cristo Nazareno, irmãos. Purificai-vos, lavai. Está na hora de nos despir do pecado da carne e começar a comer Bíblia e jejum para poder avivar essa obra. Amém? Que Deus desperte o dom que há na vida de cada irmão e de cada irmã. Que Deus desperte o chamado na vida de cada um. Mas não se corrompa como muitos já se corromperam. Deus me livre. Deus me livre das falsas amizades e dos falsos profetas, principalmente dos corruptos. Você que está no nosso canal, compartilhe esse canal. Compartilhe o nosso vídeo. Deixe o seu comentário. O YouTube, querendo ou não, a verdade vai ter que ser dita. Vai ter que ser pregada. Deixe seu like aí para o YouTube saber que você gostou. Compartilhe aí nesse grupo de WhatsApp que você tem da sua família. Que grande é a sua bênção e a sua vitória. Mas não deixe de pregar a palavra de Jesus Cristo. Amém? Essa foi mais uma meditação para o nosso coração. Que Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus. Fiquem todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. E tenham um final de semana abençoado. Amém?